Olá! Vamos então dar sequência às emoções reveladas, nessa série de vídeos aqui, com um pouquinho de reflexão sobre algumas das tantas emoções que nós seres humanos sentimos, para aprender a nos conhecer. Porque quando a gente vai dando nome, entendendo um pouquinho o que é que passa dentro da gente, a gente vai aprendendo a se conhecer, a despertar uma capacidade de autoobservação, de poder se dar conta, e aí, quem sabe, ter um pouco mais de domínio de si, um pouco mais de liberdade também. Porque quando a gente permite que emoções nos atravessem, sem que a gente se perca o controle, né, se perca em tantas emoções, a gente tem mais liberdade, mais autenticidade. Hoje eu quero falar de algo que todos conhecem, porque talvez essa seja uma constante na nossa vida, principalmente na vida contemporânea, que é tão cheia de adversidades, que é a frustração. A vida nos traz frustrações todo o tempo, e eu também me frustro com as minhas atitudes, né? Eu posso esperar alguma coisa, algum objetivo, trabalhar por ele, no final não alcançar como eu esperei. E aí vem esse sentimento, essa emoção de me frustrar. E ela é uma emoção complexa, tanto em termos psicológicos quanto neurobiológicos, porque envolve muitos aspectos, né? Neurobiologicamente dizendo, algumas tantas estruturas neuronais do nosso sistema nervoso central, né? Que a gente já viu aí na introdução, no vídeo introdutório sobre sentimentos e emoções. Em termos neurobiológicos, claro que essa emoção ela passa pelo sistema límbico, né, que é essa parte do sistema nervoso que regula, desencadeia, libera neurotransmissores diante de alguma reação emocional. A amígdala, especificamente, é uma estrutura que vai lidar aí com o medo, com a raiva, para entrar num mecanismo de defesa que você vai lutar ou vai fugir. E o que é a frustração? A frustração, ela ameaça o nosso bem-estar. Porque quando eu alcanço algo, quando eu consigo algo que eu esperava, eu me sinto satisfeito. Quando eu me maravilho, eu me sinto satisfeito. Mas aí vem algo que não aconteceu como eu esperava. Isso ameaça esse estado de conforto. Logo, eu reajo. Assim como as crianças, né? A criança que não tem muito recurso para lidar com as emoções, quando ela se sente frustrada, ela chora, faz pirraça, briga, bate, né? Parece a criança quando é frustrada, quando quer alguma coisa e não tem, parece que é o fim do mundo, porque ela nunca mais vai poder ter aquilo, né? Porque ela não tem recursos para lidar com a própria emoção, ela está aprendendo, né? E à medida que se frustra, que se tem limites, a criança vai aprendendo por si mesma, né? Porque os pais vão instruindo, porque a escola instrui, porque o amiguinho também coloca algum limite, ela vai entendendo que sim, a vida existe limite, né? E é importante que se tenha limite na vida, porque senão a gente ia se perder de nós mesmos, né? Então, essa emoção da frustração, ela é um grande aprendizado para nós, para a gente ir estabelecendo os nossos próprios limites também, e impondo limites nos outros também. Porque muitas vezes uma frustração vem quando o outro invade um espaço meu, me agride de alguma forma. Então isso também me ajuda a pôr limite para o outro. E talvez eu vou frustrar o outro, certamente. E assim a gente vai também regulando as nossas relações e a nossa forma de estar na vida, nos relacionando e também com a vida por ela mesma. Assim que podemos pensar também que a frustração ela é proporcional ao tamanho do meu desejo.
Então, quanto maior um objetivo que eu quero alcançar e não alcanço, maior vai ser a minha frustração. É importante se dar conta disso, porque assim eu também vou aprendendo sobre mim e como eu posso ir dando passos pequenos para alcançar um objetivo. Porque eu posso me frustrar, inclusive, porque não me dou conta de uma habilidade que eu não tenho. E aí, se eu imagino que eu tenho essa habilidade, porque nós seres humanos também temos essa capacidade de fantasiar e de criar narrativas próprias para responder, né, para justificar esse ideal que se constrói, então é muito, muito comum, bastante comum, que pessoas idealizem um objetivo, tenham aí uma meta, um pouco contraditória à sua capacidade cognitiva, à sua habilidade para alcançar aquela meta. Então, ela entra nesse jornada para conseguir isso que deseja, mas ela não pode. E aí, no meio do caminho, ela vai se frustrando, vai se frustrando. E aí, o que acontece? Acontece que vai perdendo a confiança em si mesmo. Muitas vezes perde a confiança no outro, vai desistindo no meio do caminho e não alcança o seu objetivo. Então, a gente pode ser assim mais espertos, talvez, e eu quero uma meta grande, mas também se dar conta do que eu tenho, qual recurso eu tenho para isso, seja externo ou seja interno. E se eu me dou conta desse recurso que eu preciso, dessa habilidade que eu preciso, talvez eu precise de uma meta adicional, que é aprender. Então, essas pequenas frustrações, elas são muito, muito úteis. Úteis porque vão me trazer para a realidade para que eu pare e aprenda. Para que eu aprenda sobre mim mesmo, para que eu aprenda uma nova habilidade, uma capacidade de realizar alguma coisa, para que eu aprenda a me relacionar com o outro, para que aí sim eu vá alcançando o que desejo. Então, não é inútil, não é simplesmente negativo esse sentimento porque ele é desconfortável. Ele é muito útil para te trazer a atenção, para te trazer para a realidade. E à medida em que você aprende, o que acontece é que você vai desenvolvendo mais autoconfiança. E à medida em que você adquire autoconfiança, você adquire resiliência, coragem, força para continuar caminhando. Agora, é fato também que a vida tem as suas adversidades, que estão fora do nosso controle. Isso que eu falei sobre você aprender, é o que está dentro do seu controle e da sua responsabilidade, da sua autorresponsabilidade de se dar conta de você mesmo. E à medida em que você dá conta de você mesmo, você pode aprender. E aí nos deparamos com eventos da vida completamente fora do meu controle que podem me frustrar. Sim, talvez eu tenha programado um lindo casamento com ao ar livre e de repente choveu com uma ventania tremenda. Claro que você vai ficar frustrado, vai ficar triste, sim, mas talvez aí a gente possa aprender também sobre a impermanência da vida. E que limite é esse que eu ponho o meu desejo na vida, mas esse desejo está vulnerável à vida por ela mesma. Então, se eu estou aí na vida, a gente precisa aprender a lidar com situações fora do meu controle que podem me frustrar. Mas isso também é um aprendizado para mim mesmo. Não deixa de ser. Para eu aprender quais são as minhas reações diante de situações que me frustram. Como o meu corpo reage? Eu posso reagir com maturidade, de ver a situação, resolvê-la da forma que for possível, mudar planos que eu não tinha imaginado, lidando com os meus sentimentos, claro. Não é porque você vai lidar e resolver os problemas que você não vai estar triste. Você vai estar triste. Mas a tristeza não te paralisa, a frustração não te paralisa, pelo contrário, te faz aprender sobre você mesmo. Ou podemos lidar como uma criança, que vai chorar, vai brigar com todo mundo, vai
trazer aí a atenção para si mesmo, para que todos tragam para você e resolvam o seu problema para satisfazer o seu desejo. Esta é uma reação infantil. E nós saímos dessa reação infantil na medida em que você se responsabiliza por você mesmo. E responsabilizar-se por si mesmo é se dar conta do que passa em você, para começar. Eu começo me dando conta do que passa em mim. Como são as minhas reações? Eu me dar conta de que talvez eu esteja agindo com um pouco de infantilidade. Assumir essa responsabilidade. E aí ver quais são as possibilidades de resolução desse problema, ou talvez não vai ter resolução. Nós vamos ter que aceitar que esse desejo não vai poder ser satisfeito. E aprender com isso, que a vida, talvez a gente não possa ter tudo que eu desejo. Não é um talvez, é assim. A vida, nós não temos tudo que a gente deseja. E não é só uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, né? Por exemplo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não ter um corpo com saúde para desfrutar uma bela praia, porque está doente, porque é um corpo doente. Né? Então não é só sobre dinheiro, é muito mais sobre a capacidade de estar na vida. Estar na vida com o que a vida tem para te oferecer, porque a vida é isso. Eu posso me maravilhar e eu posso me maravilhar diante de uma frustração também, na medida em que eu vejo aí o mistério, na medida em que eu vejo algo a aprender. Também beleza aí. Então, a frustração, ela é uma possibilidade, quem sabe, de vir a concretude da vida. E desde essa concretude, talvez a dureza da vida também, porque às vezes a vida pode ser muito dura, e quando a vida é muito dura, a gente se depara com esses sentimentos, essas emoções desconfortáveis. Eu me conhecer daí. E eu viver também esse desconforto. Porque sentir é sentir o desconforto, sentir o difícil e também sentir o prazer, sentir o gostoso, sentir a delícia. É tudo isso. Viver é tudo isso. E aí, uma pergunta é: tenho coragem de viver tudo isso? Tudo que a vida me traz? Você está preparado para viver de verdade, autenticamente?